Bom, galera, a gente vem estudando as parábolas e já vimos que, dependendo do valor dos nossos coeficientes A, B e C, a nossa parábola terá uma certa configuração. Então, esses números implicam no gráfico dessa parábola, certo? Já vimos que, por exemplo, deixa eu projetar um plano cartesiano aqui. Eixo X, eixo Y. Já vimos o seguinte, que se esse coeficiente A é positivo, por exemplo, a nossa parábola tem concavidade para cima. Se ele for negativo, ela tem concavidade para baixo. Vimos também que esse coeficiente C determina a intersecção com o eixo Y. Então, se ele, por exemplo, ali nesse problema vale 3, isso significa que a nossa parábola está cortando o eixo Y exatamente no 3. Se ele valesse 8, ela estaria um pouco mais para cima, cortando exatamente no valor de Y igual a 8. E assim por diante. O que caracterizaria um movimento vertical dessa parábola, né? A gente consegue subir e descer ela em relação ao plano cartesiano, certo? E aí, eu estava vendo algumas questões e encontrei essa da escola naval que sugere justamente um entendimento sobre a variação do coeficiente B. Então, hoje a gente vai analisar o que acontece quando a gente varia esse coeficiente B em uma parábola, certo? Vamos ler a pergunta, ó. Seja a família de funções reais f, definidas por f de x igual a 2x² mais bx mais 3, sendo esse b pertencente ao conjunto dos números reais, e seja a função real g definida pelo lugar geométrico dos pontos extremos das funções f. Sendo assim, o valor de g de 7 é igual a quanto? Então, vamos lá. Primeiramente, entender o que seria essa família de funções reais f. Basicamente é o seguinte, se você muda esse coeficiente b, você muda a parábola. Vamos supor que o teu b vale 3. Ele vai gerar uma parábola para você. Agora, se ele for 4, vai gerar uma outra parábola. Se for 5, vai gerar uma outra parábola. Então, veja que, dependendo do valor desse b, você terá uma parábola. Se você tiver um b negativo, vai ser uma outra parábola. Se você tiver um b positivo, vai ser outra parábola. Então, esse b está modificando a sua construção, certo? Dito isso, imagine que você tem, vou até apagar o plano aqui, ó. Você tem várias parábolas, certo? Aqui uma parábola, aí você mudou o b, construiu uma nova parábola, mudou o b, construiu uma nova parábola e assim por diante. É notável que o vértice dessas parábolas também vai mudar de lugar. Se você mudou a parábola, pode ser que esse vértice esteja numa posição diferente no plano cartesiano. É justamente essas posições, essa variação da posição do vértice, que vai definir a nossa função g, porque ela é justamente o lugar geométrico dos pontos extremos das funções f. Então, se eu vario o meu b, eu mudo as minhas parábolas. Se eu mudo as minhas parábolas, eu mudo a posição dos extremos dessas parábolas e, consequentemente, acabo gerando um lugar geométrico que é o que define a função g, certo? Para não ficar tão abstrata essa conversa, a gente vai lá para o GeoGebra e melhor entender o que seria isso, ó. Aqui eu já fiz a nossa função, então veja que tem a função f 2x² mais bx mais 3. Eu tenho um controle deslizante b, no qual eu posso ficar alterando o valor desse b para ver o que vai acontecer com a minha parábola, certo? Então, vamos variar aqui o b, ó. Se você observa, conforme eu modifico o valor dele, a posição da parábola azul está mudando, certo? Então, eu estou gerando várias parábolas aqui, uma família de parábolas, ó. Aqui é uma parábola quando b vale 1.2, quando b vale 3.5 já é outra parábola, quando b vale 6.4,
outra parábola e assim por diante, certo? Se você observar, a abertura da parábola não alterou nada, nem a concavidade dela. A única coisa que está mudando nessa parábola é a posição dela, certo? Inclusive a intersecção com o eixo Y não é alterado, ó. Eu modifico esse B e ela continua intersectando no valor y igual a 3, certo? Então, esse B está simplesmente mudando a posição dessa parábola. E se você observar, eu já tinha destacado aqui na parábola o vértice A, o ponto extremo dessa parábola. E, consequentemente, se eu mudo ela de posição, esse vértice também está mudando de posição, certo? Se eu rastrear, vamos vir aqui no ponto A e ativar o rastro dele. Vamos ver o que vai acabar gerando. Estou mudando o coeficiente B, está mudando a parábola azul de posição, consequentemente está mudando o vértice de posição e está gerando um movimento parabólico. Ou seja, a função g é justamente essa trajetória vermelha aqui, que é o lugar geométrico gerado pelo extremo da função f. Tranquilo? Se você observar, quando meu b vale 0, eu tenho justamente a função f, que é a função azul, espelhada com a concavidade para baixo. Ou seja, a função g nada mais nada menos que é a função f com o coeficiente a negativo e o coeficiente b igual a 0. Logo, voltando lá para a resolução, se a nossa função f é 2x² mais bx mais 3, a nossa função g é praticamente a mesma parábola, só que com concavidade para baixo, então menos 2x². O b, nesse caso, é 0, 0x, mais 3. Consequentemente, 0 vezes qualquer valor de x vai dar 0. Temos que a função g de x é menos 2x² mais 3. Como o problema quer que a gente calcule g de 7, eu vou substituir x por 7. Então, g de 7 é igual a menos 2, que multiplica 7² mais 3. Portanto, g de 7 é igual a menos 2, que multiplica 49, mais 3. Ou seja, g de 7 é igual a menos 98 mais 3. Chegando assim em que g de 7 é menos 95. Alternativa D. Certo? Então veja, um simples entendimento da variação do coeficiente b faz você resolver essa questão muito tranquilamente. Ela simplesmente altera a concavidade da parábola original, certo? Deixa eu voltar lá no GeoGebra. Aqui, ó. Obviamente, a gente fez aqui uma visualização. A gente poderia se perguntar se isso funciona para todo caso. E afirmo que sim, tá? Sempre que você variar o coeficiente b, o vértice da parábola acabará gerando uma outra parábola de concavidade para baixo, tá? Então, dá para provar isso. A gente pode fazer uma demonstração em um outro vídeo. Mas isso sempre vai acontecer, tá? Posso até explorar um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, se eu modificar esse coeficiente A para 6 e esse coeficiente C para 5. Ó, tem uma outra parábola agora. E se eu repetir o processo, eu vou acabar gerando essa mesma parábola, só que com concavidade para baixo e com B valendo 0, certo? Em algum vídeo eu posso fazer essa demonstração caso queiram. Fechou? Então esse foi o vídeo, essa foi a resolução
Espero que tenham entendido as implicações gráficas da variação do coeficiente b de uma função quadrática. Valeu!